You ever wonder what's up there? Like what? Maybe someone up there was wondering what it's like here. I guess. Do you think we'll ever meet them? I hope so. Don't you? Do you think we'll ever meet them? Chief, Is anyone out there? Hurry! Fall back now! Any sign of the chief? Negative, sir. I think we lost him. Not yet. E aí? Aqui é o Zangado hoje de sagas, e a saga que eu vou contar a história, analisar e trazer informações nerds extras também é essa saga prometida já há muito tempo e finalmente chegou a hora, a saga Halo. Ah, Zangado, aquela personagem da DC? Não. Você vai falar da música da Beyoncé? Não. Olha, Zangado, uma coisa que eu não entendo é por que você demorou tanto para fazer um vídeo sobre Halo. Jogo de tiro, tem nada complicado. Negativo, jovens, vocês vão descobrir isso no decorrer do vídeo. Então vamos lá ao nosso ritual padrão. Vídeo de saga, vocês sabem como funciona, são longos bagarai. Então vão lá, prepara um mega lanche, já prepara sua jarra de suco de laranja, que eu tô ligado que você tem na geladeira. Um sanduba de feijão gelado, se acomoda, fica confortável e vem com o tio. Halo significa auréola. O jogo fala sobre anjos? Não, mas vocês vão ver que tem um significado para esse nome. Ele é um game de ação em primeira pessoa com elementos sci-fi, ficção científica, e se trata de uma franquia de absurdo sucesso no mundo dos jogos, que recebeu dezenas de prêmios e arrecadou não milhões, mas bilhões de dólares. Eu tenho muito para falar sobre a popularidade de Halo no mundo e no Brasil, e isso também fica mais pra frente no vídeo. O jogo foi desenvolvido pela Band, e antes de falar quem distribuiu o jogo, o tio vai trazer uma informação extra agora. No dia 21 de julho de 1999, teve uma conferência chamada Expo Macworld, e só de pronunciar o nome Mac, não preciso nem dizer quem foi a voz, o apresentador da conferência, o gênio, amado e odiado Steve Jobs. Steve, durante a conferência, anunciou pela primeira vez ao mundo o projeto Halo, do qual ele dava total apoio. Nessa conferência, Halo foi então anunciado para Mac e seu primeiro teaser foi apresentado. E o tio encontrou esse vídeo, legendou para vocês e eu vou deixar rolar agora. Em seguida eu faço mais comentários, então deixa rolar. We are starting to see some great games come back to the map, but this is one of the coolest I've ever seen. This game is going to ship early next year from Bungie, and this is the first time anybody has ever seen it. It's the first time they've debuted it. And so I'm very happy to welcome on the stage Jason Jones, who is the co-founder of Bungie and the Halo project lead. Halo is the name of this game, and we're going to see, for the first time, Halo. Welcome, Jason. Thanks, Steve. Everything you're about to see is being rendered in real time on a Macintosh using OpenGL.
Vocês repararam que pelo teaser do jogo, que ainda estava em fase beta, eles já tinham definido a trilha sonora principal, o modelo dos espartanos, das raças rivais e de alguns veículos utilizados. Esse vídeo é realmente um achado, mas o que realmente chama a atenção é o fato de Halo ser anunciado pela primeira vez por Steve Jobs e para Mac. Mas o que diabos aconteceu então, Zangado? Esse jogo não é da Microsoft, não é do Bill Gates. Jovens, Steve Jobs e Bill Gates têm uma história longa juntos, de amizade, seguindo assim para a rivalidade de empresas, mas o mundo é dos espertos. Quando o Halo foi apresentado, seu teaser teve um enorme destaque na conferência e chamou a atenção mundial e, claro, inclusive da Microsoft, empresa rival. Logo, ela procurou a Band, que até então era uma empresa muito pequena, e simplesmente a comprou, investindo no jogo para que ele se tornasse um exclusivo do seu novo console, o Xbox, que tinha uma missão nada fácil de competir contra o PlayStation 2. O anúncio da compra foi feito em 19 de junho de 2000, então o jogo Halo passaria a ser um exclusivo de Xbox, e o tio tem mais info extra e mais vídeo raro para vocês. Eu vou deixar rolar aí de fundo enquanto eu vou explicando. Esse vídeo que vocês estão assistindo agora se trata da versão beta de Halo, ainda nos tempos do Mac. O jogo na verdade seria em terceira pessoa, sendo controlado pelo mouse, onde nós teríamos a opção de jogá-lo como um game de estratégia, podendo escolher a posição da câmera bem longe ou bem próxima do nosso personagem, até então chamado de Trooper. A Microsoft então disse à Band que isso deveria ser mudado, porque não daria certo nos consoles. Foi então que eles tiveram que retrabalhar toda a jogabilidade e sistema do jogo, o transformando em um jogo de primeira pessoa, com um protagonista e tal. Então agora eu posso voltar lá atrás e dizer: Halo é um game de ação em primeira pessoa com elementos sci-fi, ficção científica. O jogo foi desenvolvido pela Band e distribuído pela Microsoft. O jogo foi lançado em novembro de 2001, sendo um exclusivo de Xbox, mas suas vendas foram tão altas que a exclusividade foi quebrada em 2003 e ele também foi lançado para PC e Mac. Seu nome foi estendido para Halo Combat Evolved porque a Microsoft acreditava que ficaria com uma sonoridade melhor do que apenas Halo. E a Band deixou bem claro para todos que odiava essa extensão. Em 2007, o jogo passou a ser vendido na Live para Xbox 360 e em 15 de novembro de 2011 foi lançado Halo Combat edição de aniversário, comemorando 10 anos de lançamento, e se tratava de uma versão de Halo 1 em HD que trazia mais algumas novidades. Falando nisso, o gameplay ao fundo se trata justamente dessa versão em HD, do qual possui legendas em português. E vamos lá para a parte mais complicada desse vídeo, que é o enredo. Halo, assim como Mass Effect, ele possui história vivenciada no gameplay e história adquirida em documentos. Em Mass Effect se chamavam Codex, com textos e mais textos sobre raças e acontecimentos. Em Halo se chama Terminais. O universo do jogo é muito maior do que vocês podem imaginar, mas muito maior mesmo. Para vocês terem um mínimo de noção, o universo de Halo é tão grandioso que ele consegue ser 2 vezes maior que o de Mass Effect. Sei que vocês já se assustaram com essa informação, mas eu vou assustar um pouquinho mais. Se você que está aí me ouvindo agora diz: Zangado, já zerei todos os Halos. Todos. Até mesmo os spin-offs. E eu entendi toda a história, tudo que eu joguei. Ok. Meus parabéns. Se você realmente entendeu tudo de todos os jogos, isso quer dizer que você sabe 30% de toda a história de Halo. Porra, Zangado, não pode, velho. Não. Cara, eu zerei todos os jogos. Como assim eu só sei 30%? Você tá louco? Jovens, eu sei que a trama gira em torno de Master Chief, sei que ele é uma peça fundamental, mas assim como em qualquer guerra, muita coisa aconteceu antes dele e muita coisa aconteceu durante a sua existência. Eu queria ver muito a cara de vocês agora, porque a maioria não está conseguindo assimilar o que eu estou dizendo ainda. É realmente um exagero de informação. Bom, eu vou contar a história de Halo detalhadamente, separando em tópicos para o entendimento ficar melhor, ok? O jogo se inicia no ano de 2552 e você já se vê envolvido em meio a vários acontecimentos. Para começar, você está em uma enorme nave de guerra, sendo mais preciso, um cruzador de pequeno porte. Porra, Zangado, o tamanho dessa porra na foto, você tá falando que é pequeno porte? Pois é um dos menores cruzadores existentes.
Esse cruzador é chamado de Pilar de Outono e ele é pertencente ao Comando Espacial das Nações Unidas. Em inglês, sua sigla é UNSC. O UNSC é a força responsável pelas operações navais exploratórias, científicas e de batalha da humanidade no governo unificado da Terra. Falei bonito, né? Tô só esquentando, a gente vai falar bonito direto. A nave Pilar de Outono estava em rota de fuga de uma ameaça que está os perseguindo e muito próximo de alcançá-los. Ah, Zangado, de quem eles estão fugindo? E por quê? Pra onde eles vão? O que eles vão fazer? Goku é mais forte que Superman? Jiraiya é mais forte que Jaspion? Certo, uma coisa de cada vez. O jogo é futurista. E como todo jogo futurista, alguma coisa aconteceu com a Terra. Ah, Zangado, zumbi? Não. A Terra existe, tá Trunks. O problema é que a população fez muito sesgo e acabou dando uma lotada. Tá meio difícil, meio apertado o negócio, fazendo os humanos explorarem as galáxias em busca de novos planetas habitáveis. E isso já era possível, pois já havia tecnologia para a utilização do Sleep Space. O tio vai falar bonito de novo, sente só. Sleep Space seria um deslizar no espaço. É um conjunto específico de 11 dimensões existentes concentradas em um pequeno pacote. Quando movemos uma matéria, um corpo, uma nave, um objeto, seja lá o que for, para essa concentração de dimensões, as leis da física serão alteradas para essa massa aplicada. Isso permite uma viagem mais rápida do que a luz e melhor, sem efeitos colaterais, mesmo com uma velocidade superluminal. Nossa, eu me senti muito inteligente agora. Jovens, o bagulho é louco e eu vou traduzir em uma linguagem mais fácil ainda. Os caras pegaram 11 dimensões, concentraram para fazer um buraco de teleporte, enfia qualquer coisa lá dentro e o trem sai do outro lado, mais rápido que a luz, e esse corpo não sofre dano. No caso, a nave e a tripulação fica de boa. Quem não entendeu na primeira, entendeu na segunda. Vamos seguindo. Utilizando essa tecnologia, os humanos exploraram e foram colonizando outros planetas. Um dos vários planetas colonizados foi batizado de Reach. Ele seria o planeta mais próximo da Terra, apenas 10,5 anos-luz de distância. Logo ali, 2 palitos você chega. Depois da barraquinha espacial da tia do pastel, você vira à esquerda e segue reto toda a vida. Não tem erro. Reach era um planeta rico em titânio, e como ele era próximo da Terra, os humanos o transformaram em um planeta militar. Lá foram construídos estaleiros navais intergalácticos, locais onde as naves militares eram construídas. Também foram construídas bases científicas, militares. Reach foi formada para ser um anjo da guarda da Terra. Pois bem, um outro planeta colonizado pelos humanos, batizado de Harvest, ficou conhecido como um planeta agrícola. As terras e clima eram excelentes, os humanos passaram a cultivar milho, trigo e vários tipos de frutas e verduras, e as colheitas eram muito fartas, se tornando assim um planeta muito rentável para os humanos. O que ninguém esperava é que esse planeta fosse descoberto por um grupo de alienígenas hostis, que o atacaram, forçando a população composta por 300 mil habitantes de ter que abandoná-lo, e a maioria deles eram trabalhadores e não militares. Os poucos militares que lutaram acabaram sendo exterminados. Reforços humanos foram enviados, conseguiram salvar a maior parte da população e ainda conseguiram defender Harvest a esse primeiro ataque. Depois desse incidente, outros começaram a acontecer, danificando Harvest completamente. E não foi apenas ali. Depois que os alienígenas conseguiram a confirmação da existência e do paradeiro da raça humana, ataques a vários planetas colonizados começaram a acontecer. E por essa, os humanos não estavam esperando e acabaram perdendo várias guerras. Harvest sofreu vários outros ataques, até que um dia perdeu o contato completamente. Então os humanos de Reach enviaram uma força-tarefa de soldados para investigar o que sobrou do planeta e buscar sobreviventes. E isso acabou dando merda, e merda das grandes. O grupo de espaçonaves também perdeu contato com Reach. E depois de algum tempo, sem saber o que aconteceu, apenas uma das naves retorna a Reach, quase toda destruída, e disse que nem sequer conseguiram chegar a Harvest, porque encontraram uma nave gigantesca alienígena que sozinha os derrotou e eles tiveram que escapar. Mas jovens,
Não foi só más notícias que eles levaram a Reach, eles levaram os alienígenas também. E assim se iniciou a queda de Reach. Os aliens sabiam que os humanos depositavam todas as suas esperanças nesse planeta e vieram com tudo. E em apenas 3 meses, Reach caiu e a ameaça da extinção humana surgiu. O almirante Preston Cole, da UNSC, implantou então o protocolo Cole, que dizia que nenhuma nave sobre ataque jamais deveria fugir em direção à Terra, nem que custasse a vida da tripulação. Os humanos não podiam deixar em hipótese nenhuma os aliens descobrirem o paradeiro da Terra se eles quisessem ter uma esperança de sobreviver. Nossa, Zangado, mas por que esses alienígenas fizeram isso? Por que tanto ódio no coraçãozinho deles? A falta de sexo irrita mesmo, né? Agora vem o lance filosófico de Halo, que funciona até mesmo como um espelho para nossa sociedade. Eu sei que a história é um pouco complicada, eu estou simplificando o máximo que eu posso, eu não duvido da inteligência de vocês, eu tenho certeza que vocês vão entender tudo que eu vou falar nesse vídeo. Então vamos continuando, porque tem mais coisa. Os alienígenas que atacaram o planeta Harvest e todos os demais planetas controlados pelos humanos são conhecidos como Covenant, que significa o Pacto. Seria uma aliança religiosa entre várias espécies de aliens. Sobre essas espécies, essa aliança eu vou deixar para falar lá para frente quando eu estiver comentando sobre os tipos de inimigos. Lá eu especifico cada um. Por enquanto eu vou falar deles como um todo, porque eles seguiam a mesma crença. Os Covenant são adoradores de uma raça conhecida como Forerunner, também apelidada de os deuses, os escolhidos, os ancestrais e os criadores, nascidos no planeta Gibalbi. Esses que seriam então os primeiros seres existentes. Os Forerunners, em certos aspectos, eram semelhantes aos humanos. Bípedes, 2 olhos, possuíam expressão, existia macho e fêmea, eles eram mais altos e magros, possuíam muitas variações de cor de pele, azul, roxo, rosa, 7 dedos em cada mão, e no decorrer dos anos eles sofreram mudanças na maneira comportamental e física. Em outras palavras, passaram por evolução. Quando já desenvolvidos, tiveram política, seu conselho era chamado de Ecumene e era formado por um primeiro conselheiro e mais 500 vereadores. Eles construíram cidades, formaram-se classes econômicas, surgiram os casamentos e várias outras tradições, além de um avanço tecnológico incalculável. Dizia-se que eles já dominavam o Sleep Space, aquelas viagens mais rápidas que a luz, que eu citei lá atrás, milhares de anos atrás. E agora vem o X da questão. Com toda essa semelhança com nós, humanos, vocês estão sentindo falta de alguma coisa? De mais uma semelhança? Não? Ok, eu falo. Está faltando a religião. E isso é de explodir a cabeça de qualquer um. Como a primeira raça a existir em todas as galáxias, como uma sociedade que aprendeu tudo sozinha, evoluiu em uma velocidade então nunca vista, da onde que eles tiraram religião. Mas eles tiraram. E para vocês terem uma ideia, até Bíblia eles tinham. Mas claro, não se chamava Bíblia e não era um livro preto com versículos de apóstolo. Não. Se chamava manto. O manto da responsabilidade. Os Forerunners oravam, idolatravam aqueles que eles chamavam de precursores, que seriam os criadores do manto que eles seguiam. Segura aí, jovens, preste atenção, senão vocês vão voar pela janela e vão se perder. Os precursores teriam surgido há bilhões de anos atrás e eles seriam os primeiros seres, que seriam criaturas puras, sem forma física, apenas uma energia, algo divino. Eles eram uma raça muito avançada, que explorava as galáxias e semeavam a vida nos planetas, além de os auxiliar em avanços tecnológicos. Então, eles haviam semeado a vida em Gibalbi e ajudado os primeiros Forerunners. E quando estes já estavam super avançados, desenvolvidos e tal, os teriam escolhido para serem sucessores do manto. Um exemplo de como os Forerunners seguiam o manto é que eles não comiam carne, pois os precursores proibiam. Matar para se alimentar é de caráter irracional. Por isso os animais o fazem.
Seres com capacidade de raciocínio, que têm noção da dor que causam a espécies consideradas por eles inferiores, isso era um ato de maldade, então era proibido. Então, voltando aos Covenants, para eles a raça humana seria um parasita. Ela não explorava a galáxia para auxiliar outras espécies ou semear a vida, como dizia o manto. Negativo, eles exploravam outros planetas para consumir em favor deles, e por isso eles eram considerados hereges, infiéis e deveriam ser exterminados. Poxa, Zangado, então os aliens estavam certos, não é? Calma. Isso que eu falei até agora é apenas um lado da história. Tem muita coisa por baixo do pano. Esse lado da história de Halo é onde gera a maior confusão, porque nós temos vários pontos de vista e quando você ouve cada lado, o que você julga certo e errado vai da personalidade e da crença da pessoa. Ainda há mais profundidade na história. Até agora eu apresentei apenas uma verdade, que seria a dos aliens, e mesmo assim não se pode considerar tão verdadeira assim. Eu deixo para aprofundar quando estiver falando dos próximos jogos. Vamos reentender o que o tio falou até agora para situar vocês novamente, para não dar bagunça, para não dar confusão. Eu comecei falando do cruzador Pilar de Outono, que estava fugindo e prestes a ser capturado pelo inimigo lá. Em seguida eu falei sobre o NSC, depois sobre viagens espaciais usando o Sleep Space. Com elas, os humanos colonizaram outros planetas. Citei 2 planetas colonizados, Reach e Harvest. Falei que os Covenants encontraram e começaram a guerra com os humanos. E fechei dizendo o motivo deles para o ataque, sem afirmar que era uma verdade. Era um dos vários lados da história. Ótimo. Agora vamos voltar para o Pilar de Outono. Na primeira cutscene do jogo, quando aparece o Pilar de Outono, aparece também o responsável pela nave, que é o Capitão Jacob Kais. Antes do início do game, ele havia recebido uma missão de levar os super soldados humanos, conhecidos como espartanos, para se infiltrar e tentar capturar um dos líderes dos Covenants. Além disso, ele recebeu também o Pilar de Outono para realizar o transporte desses soldados. Mas antes que ele pudesse pôr esse plano em prática, Reach foi atacada. Os espartanos foram usados para defender o planeta, mas fracassaram e às pressas ele pegou apenas 2 espartanos, alguns fuzileiros e uma pequena tripulação para que a nave pudesse voar e fugiu de Reach antes que fosse tarde demais. E é aí que começa o jogo. Agora eu vou falar para vocês quem são esses super soldados conhecidos como espartanos. O projeto Spartan foi criado para poder gerar humanos geneticamente modificados, com armaduras mais sofisticadas, para dessa forma combater os Covenants. O primeiro projeto Spartan foi feito em 2321. Vários voluntários apareceram e testes foram feitos, mas os resultados não impressionaram, as melhorias eram quase insignificantes e algum tempo depois o projeto foi encerrado, acompanhado de muita tristeza e muita frustração. Em 2491, o projeto foi aberto novamente, mas em segredo. Os humanos já tinham avançado mais tecnologicamente e novos suquinhos Gummy foram criados para implantar nos voluntários. Novamente eram todos militares, o projeto alteraria o sistema nervoso do soldado, suas memórias e seu físico. De todos os voluntários e não voluntários, porque alguns eram levados à força, 165 se formaram. E em 2496 eles foram testados em batalha, tendo apenas uma baixa. Os resultados foram satisfatórios, mas ainda assim não era o esperado. Os gastos para se formar um único espartano era muito alto e o desespero começou a tomar conta dos humanos. Em 2506, os espartanos já não eram mais tão eficientes quanto antes e iniciou-se a elaboração de uma nova tentativa, o projeto Spartan 2. Organizado pela doutora Catherine Halsey. Foram anos de pesquisa para iniciar realmente em 2517. O projeto não foi bem aceito e acabou gerando muitos problemas, porque diziam que era desumano e é nele que surge o cara, o fodão dos fodões, Master Chief. Então eu vou contar a história dele agora, assim vocês já vão saber 2 coisas, como funcionava o projeto e a história do Master, tudo ao mesmo tempo. No meu vídeo da saga God of War, eu falei sobre a formação de um espartano, sobre ele ser tirado da família e ser exposto a combates desde cedo.
Então, esse projeto era muito semelhante. Continuando. Seu nome era John, nasceu em 2511 em um planeta colonizado pelos humanos chamado Eridanos II. John foi selecionado para participar do projeto. Uma das primeiras polêmicas é que nesse projeto eram selecionados crianças, meninos e meninas, e o governo dizia que eram apenas testes. Mas caso essa criança fosse aprovada, ela seria tomada da família. E se fosse uma criança órfã, ela era levada imediatamente, não tinha diálogo, não tinha negociação, não tinha nada. Essa criança precisava ser útil à humanidade de alguma forma. John sempre foi uma criança diferente. Ele era forte, ele era valente. Uma amiga de infância chamada Parissa uma vez estava se afogando no lago e John a salvou. Enquanto ela chorava em seus braços, ele disse para ela se acalmar, que ele sempre estaria ao seu lado para protegê-la e que quando eles crescessem, ele se casaria com ela e a protegeria pela vida inteira. Olha aí, jovens, o cara nasceu mestre louva-a-Deus já, não tem essa de moleque piranha, jovem gafanhoto, o cara já nasceu, nasceu Charizard já, não tem Charmander e Charmeleon. John era uma das crianças que estavam sendo observadas para o projeto. A doutora Catherine sentia que ele era diferente, muito diferente. Ele tinha apenas 6 anos, mas era muito mais alto que os outros meninos, sua mente era mais desenvolvida, os garotos eram colocados para lutar como teste de força, e John batia nos garotos mais velhos. Ele era muito frio, mas não cruel. Quando a luta terminava, ela terminava. Os testes duraram alguns meses e chegaram ao fim. 75 crianças foram selecionadas, todas elas retiradas de seus lares, clonadas e substituídas por seus clones temporários. Mesmo com a mais alta tecnologia, ainda não se podia clonar humanos, eles morriam depois de um tempo. As crianças foram levadas até a base dos espartanos. Doutora Catherine disse a todos eles que eles eram a última esperança da humanidade, os salvadores da Terra. John acordou em um quarto com vários outros meninos e com um crachá escrito John 117. Então os treinamentos e educação começaram, foram 8 anos aprendendo todas as táticas militares possíveis. E claro que John se destacou, né? Entre os jovens foram eleitos 4 líderes. John era um deles, e ficou encarregado do time chamado Blue Team Spartan 2. John já estava com 13 anos e ainda eram levadas mais e mais crianças para o treinamento, todas com 6 anos de idade. Quando elas atingiam 8 anos, elas iriam passar pelo primeiro teste severo. Cada líder do time ficaria responsável por um número X de crianças. Todas elas seriam largadas em uma floresta sozinhas e separadas. E elas deveriam ir até o local indicado, se orientando por um mapa e enfrentando os perigos do local. E segundo a regra, a última criança não teria o direito de retornar à base. Ela deveria ser abandonada, porque ela era considerada fraca. Mas a gente está falando de Master Chief, vocês acham realmente que ele vai deixar alguém para trás? Nunca, né? Além de levar a criança, seu time acabou tendo problemas. Os soldados que estavam esperando na nave ao final do teste não eram realmente soldados. E John teve que liderar seu grupo contra uma ameaça real. Mas como ele é o fodão, ele conseguiu, não deixou nenhuma criança para trás e aceitou a punição que viria dos seus superiores por desrespeitar as ordens. Mas ele não foi punido, porque ele não ganhou apenas o respeito do seu esquadrão, mas de toda a base dos espartanos. O cara nasceu para ser um líder e foi promovido mais uma vez. Com 14 anos, todos deveriam passar por mais experiências. Mais Sukugami seria injetado na veia, e nem todos conseguiram assimilar as fortes doses. 30 morreram, 12 ficaram deficientes, e apenas John e mais 33 conseguiram passar. Após esses processos, a visão, audição, reflexos, força foram muito ampliados. John tinha apenas 14 anos, mas já tinha 2 metros de altura e parecia um homem de 18 anos, com um físico de atleta. Até mesmo os ossos dos espartanos eram alterados para que eles ficassem mais resistentes. Desde então, John liderou os espartanos em inúmeras batalhas, sempre com atitudes heróicas, e ganhou tudo quanto é medalha possível. Em 29 de agosto de 2552, John havia recebido um upgrade para uma nova armadura e sua interface neural foi alterada para que ele pudesse receber uma inteligência artificial. Foi então que ele foi apresentado a Cortana, uma inteligência artificial da UNSC que possuía dados importantíssimos militares. John não ficou muito contente com a ideia de implantar um computador em sua cabeça, mas ele aceitou.
Depois de instalada, o coronel James Ackerson, que era contra o projeto Spartan, tentou matar John, o forçando a participar de um treinamento suicida, mas com a ajuda de Cortana, ele conseguiu sobreviver. No outro dia, Reach foi atacada mais uma vez. John teve que liderar vários espartanos, e um desses espartanos era Linda, uma amiga de John, que passou por todos os treinamentos junto com ele, e ela era uma das várias fãs de John, mas não no sentido sexual, no sentido de admiração mesmo. Todo mundo admirava o cara. Bom, talvez até no sexual, sei lá, eu tô colocando maldade agora, enfim. Durante os ataques, Linda se machucou gravemente, e John teve que retornar com ela para a base para que ela não morresse. Quando ele chegou na base, ela já estava sendo arrasada e o pilar de outono estava prestes a partir. Ele e Linda foram colocados em um criossono. Ah, Zangado, quando você falou lá que o Capitão Kais fugiu com 2 espartanos, então eles eram isso, é isso aí. John e Linda. Master Chief não é apenas um super soldado, ele também é um herói exemplar. Nos primeiros Halos ele não falava muito, digamos que ele falava apenas o suficiente. Quem explicava os acontecimentos do jogo e narrava a base, os passos de Chief, era Cortana. Uma outra curiosidade é que o uniforme de Master Chief foi claramente inspirado no Marine de Doom, só que com um capacete de motocross. Os desenvolvedores da Band já disseram que são fãs de Doom. Na verdade, quem que não é fã de Doom, né? Só mesmo quem não curte jogo em primeira pessoa pra dizer que não é fã. Ah, Zangado, faz saga Doom, já fiz. E a capa do Halo 2 também foi inspirado na capa de Doom, com um fundo laranjado e tal. A relação de John e Cortana pode ser interpretada de muitas formas. Nos primeiros Halos, eles eram apenas companheiros de trabalho, e entre eles rola algo muito estranho e ao mesmo tempo bonito. John praticamente não teve infância. Ele viveu a guerra desde sempre. Ele não é emotivo, ele não é engraçado, mas parece um robô sem expressão e vazio, apenas fazendo o que é certo. E Cortana, que é um computador, é mais humana do que ele. Ela é sarcástica, ela é engraçada, tagarela e, acreditem ou não, emotiva. E é ela que vai trazer sentimentos perdidos de volta para John. Mas o sentimento de amizade entre eles só começa mesmo em Halo 2. E quando tá em Halo 4, nossa, mas isso deixa mais pra frente. Master Chief é considerado um personagem icônico na história dos jogos. Uma estátua de cera foi feita em sua homenagem e exposta em Las Vegas, ao lado de figuras como Batman, Frodo, Luke Skywalker. Master Chief foi escolhido para representar todo o monstruosamente gigantesco universo de Halo, onde política e religião são apresentados e relacionados às nossas próprias. Então, jovens, voltando mais uma vez e pela última vez ao Pilar de Outono. A nave estava fugindo dos Covenants, mas acaba sendo alcançada e atacada. A tripulação começa a ser assassinada e o Capitão Kais não pode deixar Cortana cair nas mãos da Aliança, senão fudeu. Ele manda despertar em Master Chief, que ainda atordoado deve abandonar a nave e proteger Cortana custe o que custar, e aí sim começa o jogo. Ah, caralho, acho que eu nunca falei tanto de uma base pra história na minha vida. E sabe o que é mais foda ainda, jovens? É que eu não falei um monte de coisa, mas foda-se. Eu vou jogar mais pra frente pros outros jogos, porque senão eu não vou analisar Halo 1 nunca. Então quem tá aí desesperado pra ouvir mais coisas da história, segura as pontas, aguenta aí e vamos finalmente para o jogo. A campanha dura em torno de 5 a 6 horas de duração, e um grande destaque que vale ressaltar é que ela poderia ser jogada em modo co-op, no caso seriam 2 Master Chiefs. Halo foi um dos primeiros jogos de tiro em 3D a oferecer um modo co-op na campanha principal. E uma outra coisa sobre a campanha que vai assustar muitos fãs de Halo que estão me ouvindo aí agora é o seguinte: todos os jogos possuem campanhas lineares, apenas com um final. Mas, em todos esses, também há finais estendidos. Espera, Zangado, não entendi, velho. Eu explico melhor. Vamos supor que você zerou Halo 2. Beleza. Você viu o final, os créditos subiram. Ok. Caso você rejogue o game no modo mais difícil, conhecido como lendário, quando você novamente zerar, o final será o mesmo, mas com ângulos de câmera diferentes e novas situações. Mais alguns segundos serão acrescentados. Mais uma cena, mais um diálogo, mais alguma coisa. Porra, Zangado, eu não sabia disso. Pois é. E eu já vou dar uma dica. Quando você completa um Halo, todas as missões do jogo ficam liberadas para você escolher qual você quer jogar.
Então, para destravar o final estendido, você não precisa rejogar o game inteiro, basta rejogar a última missão no modo lendário e já era. E como o jogo funciona? Certo, lembrando que o sistema de Halo é praticamente o mesmo, então explicando um, eu já estou automaticamente explicando os demais. Então nos próximos eu só vou ressaltar o que foi removido, alterado ou acrescentado. No jogo nós podemos andar, correr, executar um ataque físico, tipo uma coronhada, se abaixar, andar abaixado, pular, mirar e atirar, dirigir e pilotar vários tipos de veículos. Halo também foi um dos primeiros jogos a apresentar um shield regenerativo. Quando o Master sofre dano, esse shield reduz, mas caso ele se esconda, ele recarrega novamente. E alguns dos inimigos também possuem esse tipo de shield. Halo 1 trabalhava com kits médicos para recuperar o HP. Esse sistema foi alternado durante todos os jogos da saga. Os Halos que utilizavam kit médico são Halo 1, ODST e Reach. E os que possuem sistema de recovery do HP são 2, 3 e 4. No canto esquerdo, nós visualizamos uma espécie de radar que é capaz de identificar a localização dos inimigos pelo som, ou seja, seria um sonar. Então, caso eles estejam se escondendo de você, eles não irão aparecer. No jogo, nós podemos carregar apenas 2 armas. Isso foi uma outra inovação para o gênero, porque até então, os jogos de tiro em primeira pessoa, nós não tínhamos limites para carregar nada. Eu lembro que jogando no PC, alguns desses jogos anteriores a Halo, nós usávamos o teclado numérico para selecionar as armas. E a gente usava todas as teclas numéricas. Eram muitas armas que se podia carregar. E outra coisa, Halo te força a trocar constantemente de arma, porque você não encontra munição daquele tipo toda hora. Além das 2 armas, nós também poderíamos carregar 2 tipos de granada. No caso de fragmentação, granadas humanas, e as de plasma, que eram dos aliens. As de plasma tinham um impacto menor, mas são capazes de grudar nos inimigos. Nós podemos carregar 4 unidades de cada tipo de granada, mas tinha um problema. Nós não poderíamos escolher qual tipo usar. Se você quisesse usar granadas de plasma e tivesse indicando que estava selecionadas de fragmentação, você teria que gastar as 4 de fragmentação para daí sim mudar para as de plasma. Na versão dos PCs, isso foi corrigido, e para os consoles, só a versão de aniversário foi corrigida. A partir de Halo 2 já veio um botão para escolher o tipo de granada. Há também uma lanterna que possui uma bateria que vai consumindo, e quando esvazia você deve desligar até que ela se auto-recarregue. Essa lanterna existe do Halo 1 ao 3. Halo também era um jogo que seguia direto, os loadings aconteciam durante as cutscenes. Eu já citei para vocês que Gears of War e God of War foram dos primeiros jogos a trazerem esse tipo de tecnologia. Sim, eles realmente foram, mas Halo conseguiu apresentar isso em 2001, realmente um feito. A ambientação de Halo é sempre variada, mas ao mesmo tempo semelhante. Que isso, você tá bêbado, Zangado? Explica direito. Olhando cada jogo isoladamente, há vários tipos de cenários. Interiores de naves, bases, locais externos, geralmente paradisíacos, né? Ilhas, florestas, às vezes desertos, ou locais destruídos. Para um game só, porra, é variado esse negócio, né? Mas olhando como um conjunto, todos os Halos adoram explorar os mesmos ambientes. Sempre vai ter uma base, uma nave, uma floresta. Vocês estão me entendendo agora? Claro que a diferença de um jogo para o outro são os gráficos e os detalhes. E por falar em gráfico, os gráficos de Halo 1 na época era o que se tinha de melhor visto em um console, explorava muito bem a capacidade do Xbox, a riqueza de detalhes impressionava, os efeitos de luz, de sombra, de fumaça, os buracos de balas na parede, e a cada jogo ficava mais e mais bonito. A evolução gráfica de Halo 2 foi uma das mais brutais de toda a saga, o jogo era muito, mas muito mais bonito que o anterior, e assim foi seguindo sempre para uma melhoria, com exceção do Halo ODST, que apesar de utilizar o mesmo motor gráfico do Halo 3, houve uma certa falta de capricho, além dos cenários do jogo não contribuírem também, era um cenário escuro, destruído, sem aquela beleza de ambientação característica de todos os Halos, né? Em Halo Reach, o gráfico ficou uma versão melhorada do Halo 3, e o Halo 4 acho que dispensa comentários. Outra coisa que é simplesmente magnífica de se observar graficamente falando são os céus, realmente muito bonitos a cada Halo. E tem mais,
Os mapas de Halo sempre foram muito extensos e isso interfere na sua maneira de jogar. Já é a terceira vez que eu vou citar esse exemplo, mas vamos lá, né? Quando nós estamos jogando e chegamos em um cenário qualquer da fase, exemplo, uma praia. Lá existe vários inimigos e tal, beleza. Pelo fato do mapa ser grande, você pode passar esse trecho de várias maneiras. Matando todo mundo, matando só alguns, ou passar correndo sem matar ninguém. As fases de Halo, quando você atinge certos pontos, o checkpoint é ativado. E geralmente os inimigos que estavam te seguindo deixam de te seguir. E caso alguns deles ainda insistam e você morra, quando o reloading acontecer, que a propósito, a partir do Halo 3 passou a ser praticamente instantâneo, no 1 e 2 ainda levava um tempinho, mesmo que muito curto, para recarregar, os inimigos que ficavam antes do checkpoint irão desaparecer, porque o jogo vai presumir que para chegar até ali você os matou. Sacaram? Eu citei esse tipo de exemplo em Crysis também. Halo vai exatamente dessa forma e muitas pessoas usam esse lance de passar correndo, principalmente quando estão jogando em modo co-op, porque um sai correndo enquanto o outro distrai. Chegando no checkpoint, já era. Claro que isso tira toda a graça, mas é possível de se fazer em qualquer Halo. O motivo do mapa ser tão grande se deve pelo fato da ideia dele se tratar de um jogo de estratégia antes, lembra? Isso acabou se tornando uma característica do jogo e por isso em todas as sequências esse perfil foi mantido. A partir de Halo 3, caso você vá para um caminho muito fora do mapa, muito oposto do seu objetivo, um aviso vai aparecer na tela dizendo que você está se afastando demais do seu objetivo principal e que o game over irá acontecer se você insistir. Esses alertas seriam as paredes invisíveis adotadas pelo jogo. Em vez de colocar ali uma parede realmente invisível, ele deixa você ir, mas põe esses avisos e ativa o game over. Um outro detalhe do jogo que era muito bom é que os corpos dos inimigos mortos não desaparecem do cenário. Você os matava, o sangue deles jorrava na parede, no chão e ficava. Haviam cenários que você dava a volta e os corpos ainda permaneciam ali. E isso era muito foda. E permaneceu em todos os jogos da saga. E a tolerância de sangue na parede e buracos de bala foi só aumentando a cada game. A trilha sonora dos jogos são totalmente originais. A Microsoft não queria aceitar a ideia da Band de produzir a sua própria trilha, mas as outras empresas de jogos estavam tendo problemas e dificuldades para a utilização de trilhas comerciais. Então ela acabou cedendo, mesmo sendo contra, achando que não era realmente necessário tudo isso. As trilhas de Halo são orquestrais e dão sempre aquela sensação de grandiosidade. É realmente muito bem produzida. Eu coloquei na descrição do vídeo simplesmente links com toda a trilha sonora de Halo para vocês conferirem e confirmarem o que eu estou dizendo. Realmente é muito bem feita e de muito bom gosto. Os controles do jogo são complexos, mas respondem muito bem. A jogabilidade é ótima. Uma das coisas que talvez gere um pouco de reclamação é que em Halo nós podemos pegar veículos dos humanos e dos alienígenas. E o que incomoda algumas pessoas é que quando a gente entra em um veículo, a jogabilidade dentro dele continua sendo feita pelo analógico. Não entendi, Zangado. Eu explico. Nós controlamos Master Chief utilizando os dois analógicos, certo? O da esquerda para andar e o da direita para controlar a visão dele normal, como qualquer game de tiro em primeira pessoa nos consoles. Quando nós encontramos um veículo, a nossa primeira reação é imaginarmos os games de corrida, onde os gatilhos vão servir para acelerar, frear e dar ré, certo? Então, em Halo ainda são os analógicos para se controlar o veículo. O da esquerda para acelerar e o da direita para controlar a visão. É uma característica do jogo. Eles nunca mudaram isso. Mesmo com algumas pessoas reclamando. Os gatilhos servem para atirar, caso o veículo esteja equipado com algum tipo de arma. Eu nunca enxerguei problema nisso não. Sobre a dificuldade, eu não achei nenhum Halo realmente difícil assim. Ainda mais contando que quando a chapa realmente esquenta você pode apelar para o checkpoint. O único jogo da franquia que eu realmente tive uma certa dificuldade para me adaptar foi o ODST. Os detalhes sobre esse jogo ficam para depois, né? Agora eu vou listar algumas armas do jogo que não são poucas. Outra característica de Halo é sempre procurar manter as mesmas armas nas sequências, porque quando eles inventaram de tirar uma arma para colocar outra, resultou em uma chuva de reclamações. Então vamos lá.
Existem 5 armas dos humanos disponíveis, com exceção da granada de fragmentação. As armas dos humanos causam mais dano físico aos inimigos e nós temos sempre que ficar procurando por munição. Na lista de armas dos humanos nós temos a pistola, chamada de M6D. Vocês estão olhando a foto dela aí no vídeo e tem um erro. No jogo ela possui um scope, que dá o zoom e até mesmo 124 metros de distância do inimigo. Mas na imagem vocês podem até perceber que tem alguma coisa ali em cima do cano, mas na parte de trás não tem por onde olhar. Tem também a Assault Rifle, chamada de MA5B, a arma favorita do Master Chief, pelo menos é o que parece, né? Nas cutscenes ele está sempre segurando ela. Também é a arma favorita da maioria dos jogadores de Halo. Em Halo 2, essa arma foi retirada, o que gerou muita reclamação, e ela retornou em Halo 3 para nunca mais sair. Shotgun, a boa e velha 12, aqui chamada de M90. 12 é boa em qualquer jogo, de perto faz aquele regaço como sempre, né? Sniper Rifle, apenas em Halo 1, em modo zoom, tem a opção de visão noturna. E para finalizar, a Rocket Launcher, o famoso lança-mísseis. Na versão PC, existe uma arma a mais que só é disponível no modo multiplayer, que é o lança-chamas. Também existem 5 armas dos aliens, com exceção das granadas de plasma. Essas armas são melhores para reduzir o shield dos inimigos. Elas não possuem munição e sim bateria. E quando a bateria acaba, já era, tem que descartar. Elas também possuem os tiros concentrados e superaquecem se atirar muito. Os tiros dessas armas são mais lentos que os dos humanos. Você literalmente vê o trajeto da bala, podendo até desviar. A razão dessa lerdeza se deve a alguns tiros especiais serem capazes até mesmo de perseguir o calor corporal do seu alvo. Na lista de armas nós temos espadas de energia. Essa arma é one hit, one kill, se pegou matou, mas em Halo 1 nós não podemos utilizá-la. A partir de Halo 2 pode. O rifle de plasma, a pistola de plasma. O tiro concentrado dessa pistola é aquele que persegue o calor do inimigo. Needler, essa arma é muito foda, ela dispara uns cristais explosivos, ela atravessa a pele do alvo, causando já um dano, e depois ela explode, causando um dano ainda maior. E para finalizar, a Fuel Road Gun, que seria a bazuca, dispara uma enorme concentração de plasma. Antes de encerrar esse assunto de armas, a mira de Halo não é como a de jogos de tiros atuais, quando você aperta para mirar, o personagem ajeita a arma na tela para nós usarmos. Não tinha esse tipo de movimento antigamente. Então em Halo 1, quando você apertava para mirar, a câmera apenas dava um zoom para frente. Mesma coisa que eu falei no vídeo que eu fiz recentemente do Black. Vocês viram lá então, é daquele jeito. E Halo, como vocês perceberam, e eu também já falei várias vezes aqui no vídeo, busca ser um game tradicional. E pelo fato de Halo 1 funcionar com esse tipo de sistema de mirar e atirar, ele foi mantido até Halo 4, independente se hoje em dia o sistema é diferente. E outra coisa, se você tem uma arma com scope, que tem um rifle, o sistema é normal, o zoom acontece, você atira onde a cruz indica. Isso daí sempre foi padrão desde Halo 1 e também permaneceu. Beleza, agora eu vou falar dos veículos, outra inovação que Halo trouxe para os jogos de tiro em primeira pessoa. Controlar vários tipos de veículos diferentes e ainda assim manter uma ótima jogabilidade com eles. Pelos humanos, nós temos o clássico Warthog, que é até visto no primeiro teaser do Halo, que eu mostrei lá no início do vídeo, que carrega até 3 pessoas, uma dirigindo, uma no carona e outra na metralhadora que fica posicionada atrás. Esse carro anda bem em qualquer tipo de terreno. Existe uma variação dele chamada LAAV, que possui um lança-míssil embutido ao invés de uma metralhadora. Scorpion, que é um tanque de guerra equipado com metralhadoras e um canhão. E pelo lado dos aliens nós temos o Ghost, que é o veículo clássico, como o Warthog, também apareceu desde o primeiro teaser de Halo e é o meu veículo favorito de toda a saga. Ele parece uma moto, mas ele não tem rodas, ele é um flutuante. Ele é rápido, muito bom de se controlar e é embutido com uns canhões de plasma. E por último nós temos o Banshee, que é uma pequena nave equipada com 2 canhões de plasma. Durante as cutscenes e gameplay nós vamos ver mais veículos no jogo. O que eu citei até agora são os jogáveis. Outro veículo que é clássico, mas não jogável, é a nave Dropship Pelican, que carrega os veículos dos humanos e descarrega em campos de batalha. Uma coisa esquisita que acontecia em Halo 1 era que os veículos dos humanos eram indestrutíveis, sem explicação aparente. Apenas os veículos aliens eram possíveis de serem destruídos. A partir de Halo 2, isso foi corrigido. Uma coisa que sempre despertou dúvida nos jogadores de Halo é a física, a gravidade.
quando nós pulamos no game, nós realmente pulamos muito alto. Daí você pode até pensar, ah, mas o Master Chief tem algum dispositivo na roupa, mas né. Porque além de pular bem alto, ele também desce bem devagar, como se a gravidade fosse diferente. E quando nós estamos controlando o Warthog e ele capota, se você encostar nele e apertar um botão, o carro desvira como se fosse uma pluma, tipo, muito rápido. E essa é uma outra coisa esquisita que acontece no jogo, porque mesmo o carro dando a entender que ele é leve, se você ou algum amigo ficar no caminho dele desvirando, você é morto instantaneamente, indicando que realmente o carro é bem pesado. E isso faz a gente pensar bastante, tipo, a Zangado, não seria porque o planeta ou o local de batalha tem uma gravidade diferente? E por isso as coisas acontecem de outra forma? Sim, é uma possibilidade. Mas em Halo 2 há fases na Terra e tudo continua exatamente da mesma forma. Em todos os Halos a gravidade se comporta dessa forma. Uai, Zangado, e aí? O problema do jogo, então? Não, jovens. Como o jogo se trata de viagens intergalácticas, visitando vários planetas de gravidades diferentes, as roupas e os veículos são equipados com um dispositivo capaz de criar sua própria gravidade artificial, impedindo a atuação da gravidade em que ele se encontra. Ixi, Zangado, que viagem, pois é. Mas agora vocês sabem o porquê é tão esquisito. A dublagem do jogo sempre recebeu muita atenção, as vozes são muito bem escolhidas. É uma pena que alguns personagens tiveram seus dubladores alterados no decorrer das sequências. A melhor voz de todas, com certeza, é a do Master Chief, mesmo ele sendo um herói bem calado nos primeiros jogos. O som escolhido para as criaturas também é muito bem feito. E uma outra informação, eventualmente a gente encontra as criaturas conversando entre elas em inglês, mas também a gente pode encontrar elas falando no idioma próprio, assim como em Mass Effect. A movimentação do jogo era muito bem feita para a época, muito fluida, cada espécie de criatura se movia de um jeito específico em batalha, e quando elas morriam também o jeito com que os seus corpos caíam era realmente foda. Isso foi melhorando cada vez mais a cada novo jogo lançado. Agora eu vou falar de alguns inimigos do game. Como eu disse lá atrás, os Covenants são formados por várias raças, começando pelos Elites. O nome Elite são os humanos que batizaram para identificar os inimigos. O nome real seria Sangheili. São criaturas com mais de 2 metros de altura, mais de 100 quilos. São uma das raças que fundaram a Aliança e por isso eles possuem representantes no Conselho Superior, que são as mentes por trás da Aliança. Seus privilégios na Aliança não param só por aí. Eles também são os únicos permitidos a construir gigantescas naves de comando utilizadas para a guerra. Dentro dessa raça existe uma hierarquia, rankings. Um Elite sobe de patente conforme sua experiência em batalha. Os mais avançados recebem melhores equipamentos, como invisibilidade ou um shield reforçado. Em batalha eles são bem espertos, eles se escondem para o shield regenerar e tentam usar outras raças como distração para tentar flanquear. Grunts são os meus favoritos. Aff, Zangado, esses bichos são ridículos, são nada, eles são a maior comédia. Eles são baixinhos, tem no máximo 1,60. Aff, Zangado, eu tenho 1,60, velho. Ó, se você for homem, você é baixinho, se você for mulher, tá de liça. Mas então, mesmo sendo baixinho, eles pesam mais de 100 quilos. Seu nome real é Ungoi. Eles são os franguinhos da Aliança, os mais sem moral. Eles não respiram oxigênio para sobreviver, e sim metano, então eles são obrigados a usar máscaras e um tanque nas costas. Esse bicho é uma figura. Eles são os que possuem mais movimentos diferentes. Eles falam sem parar, eles se assustam quando te veem, são corajosos em grupo, covardes sozinhos. Geralmente eles são liderados por um Elite. E se você matar o Elite primeiro, já era, eles saem correndo de medo, é muito engraçado. Tem também os Jackals e Skirmishers. Seus nomes reais seriam Kigyar. Tem aproximadamente 2 metros de altura, são mais magros, eles pesam uns 80 quilos mais ou menos. Essas duas raças servem os Covenants por dinheiro e não por religião. São raças mercenárias contratadas. Eles não têm muita resistência, mas compensam na inteligência e na precisão. Alguns são franco-atiradores e eles possuem os sentidos mais apurados do que os seres humanos. E por último nós temos os Hunters. Seu nome real é sei lá, muito difícil de falar esse negócio. Opa, Zangado, o último, caralho, tem mais raça aí. Eu sei que tem, mas que aparecem no primeiro jogo são só essas. As demais eu falo nos próximos jogos. Esses são os grandalhões, tem quase 4 metros de altura, apesar de não parecer, né? Na escala do game parece que eles são um pouquinho maior só que o Master Chief. E eles pesam mais de 4 toneladas. Essa raça não é muito inteligente,
talvez eles sejam manipulados pela Aliança. Eles também aparentam ser minoria no exército, então eles são colocados apenas em locais que exigem proteção maior da Aliança. Usam armaduras muito fortes e um canhão no braço. A inteligência artificial dos inimigos era muito impressionante. Os inimigos nunca foram ligados em modo kill. Cada um deles se comporta de uma maneira diferente em batalha. E isso era impressionante para a época. Onde a IA dava uma bugada era na hora dos veículos. Se você estava em um grupo com bots te seguindo, por exemplo, e você entrava em um Warthog, às vezes, os idiotas não entravam, ficavam olhando pra sua cara. Daí você tinha que ficar acelerando na frente dele até cair a porra da ficha e ele entrar dentro do carro. Se você não quisesse dirigir, quisesse ir na metralhadora, você podia. Daí o bot ia dirigindo. Só que eu não recomendo fazer uma coisa dessa e pedir pra se fuder, cara, porque eles são muito barbeiros e vão capotar o carro direto. Uma coisa que era legal é que tinha fogo amigo. E vamos supor que você andava com mais uns 5 bots. Aí você matava um deles, ok, era tolerável. Se você matasse o segundo, os demais iriam passar a te atacar gritando que o Master Chief enlouqueceu e tal, isso era bem legal. O Halo 1 Combat edição de aniversário recebeu comandos de voz pelo Kinect. Exemplo, se você matava um inimigo, um Elite, ele caía no chão, você se aproximava e dizia Scan. A Cortana iria escanear a criatura e todas as informações daquela raça, informações físicas e comportamentais que eu acabei de falar, por exemplo, irão para uma espécie de biblioteca, e o melhor, em português. E essa função scanner não se limita apenas a criaturas, mas também a armas e veículos, com direito a uma ilustração 3D para você visualizar. É muito foda. E uma outra novidade da edição de aniversário é que nos terminais eles são ainda mais completos que antes. Além dos textos, há CGs ilustrativas de alguns acontecimentos, e isso é ótimo. Halo 1 para Xbox não tinha modo online, mas você podia jogar partidas locais em até 4 jogadores. Na versão PC tinha modo online, com partidas em até 16 jogadores, 13 mapas disponíveis, e uma outra novidade que o jogo trouxe foi a utilização dos veículos durante o multiplayer, deixando o bagulho muito mais dinâmico e divertido. Os modos eram os clássicos, Deathmatch, Team Deathmatch, King of the Hill, Capture the Flag, o famoso rouba-bandeiras, né? Halo 1 teve média de 9.7 nas reviews mundiais, vendeu nada mais nada menos que 6.500.000 unidades. Um dos números mais altos que eu já citei em um vídeo de saga. Ainda mais se tratando de um game exclusivo e novato. A versão de aniversário lançada para 360 vendeu mais 2.100.000 unidades. O jogo se saiu muito bem em 100% das reviews mundiais e é considerado um dos 100 melhores jogos da história. Os fãs de Halo são conhecidos no mundo como a Nação Halo. E sobre toda essa fama e dinheiro que o jogo arrecadou, eu gostaria de comentar algumas coisas com vocês agora. Eu tenho certeza absoluta, que mais da metade de vocês desconhecia praticamente tudo que eu falei nesse vídeo. Que a história de Halo fosse tão grande, até sabiam que Halo era famoso, mas também não imaginavam que era tão famoso assim. E isso acaba gerando dúvidas na cabeça de vocês do tipo, porra, quando eu tinha PlayStation 2, eu nunca vi ninguém com Xbox. Eu tenho vários amigos gamers, tem um ou outro que gosta de Halo, mas porra, eu nunca vi ninguém falando tanto de Halo assim, como pode? O tio vai explicar pra vocês. Analisem comigo aqui. Halo vendeu 6.500.000 cópias, certo? Ok. Desse número, 5 milhões foram só na América do Norte. 1 milhão e cacetada foi na Europa e o que sobrou foi no resto do mundo. Sabe quanto que Halo 1 vendeu no Brasil? Entre 10 e 20 mil cópias. Porra, Zangado, só isso? Só? Sabe quanto ele vendeu no Japão? 70, 80 mil cópias. O que eu quero dizer com isso? Halo é uma febre, é uma explosão americana. O povo dos Estados Unidos ama Halo. E o jogo se paga e tem um lucro absurdo só lá. Estados Unidos e Japão são os dois países maiores consumidores de jogos no mundo. E o Japão tá cagando pra Halo. Quando o Halo 3 foi anunciado, a Microsoft investiu pesado para atrair o público japonês. Em uma feira de jogos, eles montaram um mega stand do game, e a porra do stand ficou vazio. Não teve jeito, o jogo não emplacou no Japão. E no Brasil, na geração passada, praticamente 90% que teve um console era PlayStation 2. Então a galera não conheceu Halo. PlayStation 2 foi uma febre no Brasil, não apenas porque ele é um magnífico console, o segundo console favorito da minha vida, o primeiro é o Super Nintendo, mas também pela pirataria. PlayStation 2 foi o console mais pirateado da história, e isso estimulou as vendas dele ainda mais.
Então a galera no Brasil só começou a conhecer Halo pra valer a partir do 3, que foi lançado para 360. Então Halo no Brasil é muito fraco se comparado ao resto do mundo. Por isso então a surpresa de todos vocês ao assistir esse vídeo. Tipo, zangado? Eu não fazia ideia. E eu entendo. Como vocês já perceberam pelo tamanho do vídeo, e que eu ainda tô falando do primeiro Halo, eu acho que não é surpresa pra ninguém que eu vou ter que dividir o vídeo, né? Claro que nos próximos Halos eu não vou demorar tanto assim, porque várias coisas eu já citei nesse vídeo. Mas ainda assim, vai ser um outro vídeo com mais de 1 hora. Mas antes de encerrar, eu te vai falar de algumas coisas sobre o universo Halo. Existe um livro chamado Halo: The Fall of Reach, que foi lançado em 30 de outubro de 2001, antes do lançamento do primeiro jogo. Sobre o tema do livro, não preciso nem dizer, né? Nele se conta detalhadamente os meses de batalha da Resistência até a queda total de Reach. O livro vendeu 200 mil cópias. Vendeu muito bem, realmente. E eu te colocou na descrição do vídeo o link para vocês amantes da história Halo ampliarem seus conhecimentos. Então é só conferir lá depois. E outra coisa que eu também vou comentar e linkar para vocês é uma websérie toda feita em live action chamada Halo 4, Forward Until Dawn, que foi lançada oficialmente em outubro do ano passado, 2012, um mega investimento da Microsoft, utilizando atores conhecidos e tudo. A série tem 5 episódios, cada um com 15 minutos, e conta a história de um jovem chamado Lasky, que tem dúvidas sobre ser ou não um soldado. O que chama atenção na série é que aparece o Master Chief, com a sua voz original ainda. A qualidade dessa série vai muito além do que vocês podem imaginar. Eu achei que seria uma porcaria, mas me surpreendeu bastante. Não vão esperar também algo, nossa, que coisa foda. Não, não. Mas pra quem gosta de Halo, tem que assistir, tem que ver. E eu vou encerrar esse vídeo com um trailer pra vocês legendado, e o link dos episódios estão na descrição do vídeo. Existem ainda mais coisas do universo Halo fora os jogos, mas eu também vou deixar para o próximo vídeo. Bom, jovens, eu gostaria de pedir desculpas pela demora para postar a saga Halo, desde a meia hora do Halo 4 lá no final do ano passado, né? Pedir outras desculpas por ter que dividir o vídeo e já acalmar vocês para não acharem que só daqui a meses a segunda parte vai pro ar. Não, 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 claro que não. A segunda parte vem ainda no mês de agosto, e o fato de ter a segunda parte da saga Halo não vai atrapalhar a saga Tomb Raider de aparecer. A saga Tomb Raider será o último vídeo do mês de agosto. Nada mudou. Eu gostaria de agradecer a ajuda dos inscritos Chris e Eudes, que fizeram o que podiam para me ajudar. Agradecer também ao Zé, da CJBR, que me ajudou muito também. A cada vídeo de saga, mais pessoas aparecem para tentar me ajudar de alguma forma, e eu só tenho a agradecer. Tem gente que acha que eu já cheguei no meu limite, que meus vídeos são muito bons, mas não dá para melhorar mais. Eu não penso desse jeito, porque no dia que eu me acomodar e achar que eu já cheguei no máximo que eu podia, é o momento que eu vou começar a cair. Eu sempre vou buscar um jeito de melhorar, porque agora que o canal está chegando nos 1 milhão de inscritos, é a hora de provar para todo mundo que eu mereço cada um que clicou em se inscrever. A responsabilidade é maior e eu não posso desapontar vocês. Grande abraço, muito obrigado, tudo de melhor. Não se esqueça de conferir os links que estão na descrição do vídeo. Fiquem agora com o trailer da websérie legendado. Beleza então? Valeu, falou e até mais. Pincer movement. Red represents the Romans' troops, blue Hannibal's. When the Romans attacked, Hannibal's cavalry galloped in from behind. The Romans were completely surrounded. How do we apply this? Drop behind enemy lines. Attack from the rear. Neutralize. Prepare to attack. You're gonna get us all killed. They're my orders. I don't care. Axios! You ignored orders. It's just another casualty, sir. Unacceptable. This academy represents honor, valor, allegiance. I am Halo, bro. worthy. Miss you, buddy. Miss you too. You are anything but. Combat scores suck because of you. Many, when they first arrive, hate this place. Let's go! You want people to change, then you're gonna need people to follow you. There's a
soldier inside of you, Thomas. I can see it. You need to see it. What does this mean? You're leaving? This is not a drill! Move! Move! You're under attack. What the hell are those things? Go! Stay close to me. I'm your best chance for survival. It's a whole new war. You okay? Go. Chief! Drive! Mayday, Mayday. Forward onto Dawn. Immediate evac 117. Play it again, please.